Sejam bem-vindos ao Conexão Histórica Militar. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos aspectos menos conhecidos da Segunda Guerra Mundial, o Trem Fortaleza América, o primeiro quartel-general móvel utilizado por Adolf Hitler. Um trem gigantesco, fortemente defendido e equipado com tecnologias avançadas de comunicação, que acompanhou o líder nazista em diversos momentos cruciais do conflito. Mais do que um simples meio de transporte, o América representava a obsessão de Hitler por controle, segurança e mobilidade, e refletia a maneira como ele escolheu comandar a Alemanha em guerra. Desde que assumiu o cargo de chanceler, em janeiro de 1933, Hitler desenvolveu uma rotina de constantes viagens pela Alemanha. Seu objetivo não era apenas visitar regiões distintas do país. Essas viagens eram cuidadosamente planejadas para reforçar sua imagem como líder absoluto, aproximar-se de autoridades locais do Partido Nazista e manter um elo direto com a população. Hitler acreditava que a presença física era uma ferramenta poderosa de propaganda. Assim, ainda antes da guerra, ele já utilizava trens frequentemente, transformando viagens políticas em demonstrações de força e lealdade. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, em setembro de 1939, Hitler acompanhou os primeiros eventos ainda em Berlim, mas rapidamente percebeu que a guerra moderna exigia decisões rápidas e precisas. O ritmo dos combates era veloz, e ele queria estar o mais próximo possível da frente de batalha. Assim, passou a viajar de trem por Danzig e pela Prússia Oriental, deslocando-se conforme o avanço alemão. Esses primeiros deslocamentos mostraram ao Führer que um trem podia ser mais do que um transporte. Podia ser um posto de comando móvel. A vitória contra a França em 1940 reforçou essa percepção. Em apenas 6 semanas, a Wehrmacht derrotou uma das maiores potências militares europeias. Hitler, radiante, percorreu o território ocupado, inclusive Paris, usando composições adaptadas às suas necessidades. Mas com a preparação para um conflito ainda maior, a invasão da União Soviética, ficava claro que o líder alemão precisaria de algo mais sofisticado, mais seguro e muito mais eficiente. Foi então que nasceu a ideia do Trem Fortaleza América. A escolha do nome pode parecer inusitada, mas tinha um significado simbólico para Hitler. Ele enxergava uma semelhança entre sua planejada expansão alemã rumo ao leste europeu e a expansão dos Estados Unidos rumo ao oeste no século XIX. O nome América, portanto, representava na mente de Hitler a conquista de novos territórios, um paralelo distorcido com o processo de colonização norte-americano. A composição exata do trem é difícil de determinar, pois documentos completos não sobreviveram à guerra. No entanto, sabe-se que o América possuía ao menos 17 vagões entre eles, 2 locomotivas DRB-52, responsáveis por mover toda a composição, 2 vagões armados com canhões antiaéreos, um na frente e outro na parte traseira, vagões para bagagens e suprimentos, um vagão especial para Hitler, onde ele dormia, fazia refeições e recebia convidados importantes, uma carruagem de comando, com sala de conferências, mapas, equipamentos de criptografia e rádios de longo alcance, vagões destinados a jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, vagões para refeições, reuniões menores e áreas de descanso. Dentro do trem, havia um ambiente preparado para comunicação constante com os comandantes nas frentes de batalha. A carruagem de comando era o verdadeiro cérebro da operação. Ali estavam instalados os sistemas mais modernos de rádio da época, capazes de manter contato urgente com divisões espalhadas por centenas de quilômetros. Outro detalhe que chama a atenção é o luxo e a robustez da carruagem pessoal de Hitler. Relatórios afirmam que seu banheiro era revestido com pedras de mármore, exigindo reforços estruturais para suportar o peso. Muitos historiadores acreditam que alguns vagões eram parcialmente blindados para oferecer maior proteção contra ataques aéreos e possíveis sabotagens. E, claro, havia a guarda pessoal. A acomodação dos soldados encarregados da segurança direta de Hitler ocupava parte importante do trem.
Essa guarda era formada por um contingente que variava entre 25 a 35 homens, todos pertencentes às SS, cuidadosamente selecionados e totalmente dedicados à proteção do líder nazista. Eles viajavam armados, posicionados em pontos estratégicos da composição e tinham ordens rígidas de segurança, acompanhando Hitler em cada parada ou deslocamento. Além disso, sempre que o trem se movia, um esquema de segurança gigantesco era ativado. Qualquer outro trem na rota era obrigado a liberar imediatamente os trilhos. Hitler tinha prioridade absoluta. Um trem com soldados seguia 15 a 20 minutos à frente, inspecionando a linha e verificando possíveis ameaças. Outro trem militar vinha logo atrás, garantindo proteção adicional. Ao longo do percurso, soldados eram posicionados em pontes, túneis e áreas vulneráveis para evitar ataques ou sabotagens, um nível de proteção inédito para um líder em movimento. O América foi utilizado como quartel-general móvel principalmente durante a campanha dos Balcãs, entre outubro de 1940 e junho de 1941. Ali, Hitler pôde acompanhar ataques, deslocamentos e decisões estratégicas sem precisar permanecer em Berlim. Mas essa função durou pouco. Com a construção de novos centros de comando fixos, como o famoso Covil do Lobo, Wolfschanze, o trem passou a desempenhar um papel mais secundário, servindo apenas como meio de transporte. Em dezembro de 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor, Hitler ordenou que o nome América fosse abandonado. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, não fazia mais sentido manter o nome. A composição passou então a se chamar Brandenburg. Ainda nesse período, duas enormes estruturas ferroviárias reforçadas foram construídas no sul da Polônia, especificamente para abrigar o trem. Esses abrigos, chamados Anlage Mitte e Anlage Süd, possuíam pesadas portas blindadas que protegiam o trem, até mesmo contra impactos diretos de bombas. Hitler utilizou esses abrigos apenas 2 vezes, em agosto e outubro de 1941. Com o avanço soviético e o colapso progressivo do esforço de guerra alemão, o trem foi sendo utilizado cada vez menos. A última viagem documentada ocorreu em março de 1945, quando Hitler retornou a Berlim, viagem da qual jamais sairia com vida. Pouco antes da rendição, acredita-se que soldados das SS destruíram o trem para impedir que ele fosse capturado pelos aliados. Hoje, o trem Fortaleza América permanece como uma curiosidade da história militar, um símbolo da paranoia de Hitler, da grandiosidade do regime nazista e do valor estratégico que os trens ainda possuíam numa era dominada pelos tanques, aviões e comunicações por rádio. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe a sua opinião nos comentários e inscreva-se no Conexão Histórica Militar. O seu apoio fortalece muito o nosso trabalho.